Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Você já imaginou como seria uma região feita no Brasil, por exemplo? Então, como a gente é brasileiro falando sobre o Brasil, é mais fácil. Então eu resolvi falar com um espanhol sobre como ele imagina a região baseada na Espanha. Um dia desses eu encontrei uma região inteiramente baseada na Espanha e eu fui falar com o criador dessa fake Dex. E então, eu perguntei pra ele sobre algumas coisas e se eu podia fazer um vídeo sobre a região que ele criou. Então, hoje vamos falar sobre a região criada por um espanhol, sobre como seria uma região na Espanha. Por quê? É o seguinte, se para pensar, o próximo jogo de Pokémon provavelmente é baseado nessa região como um todo. Então, assim, tem chance dele acertar algumas coisas. Até a gente comentou no vídeo sobre que Pokémon pode ganhar uma forma regional e tudo mais. Tem muitos Pokémon aqui que são baseados em coisas parecidas. Então, primeiramente, a região inteira é assim. Ele tem até uma gracinha aqui em cima, referenciando a Kalos. Sobre como você tem um metrô, uma passagem daqui para a região de Kalos. Mas, tirando o mapa, que é o menos importante, vamos falar sobre a Pokédex. Bom, uma coisa que a gente tem que mencionar primeiro é que ele já tinha feito 3 iniciais, embora, ele esteja errado, tem Pokémon aqui que pode servir. A gente tem Dex Entries para cada um deles e a gente vai comentar sobre alguns deles, exceto os iniciais, porque como a gente já sabe como é que são os iniciais aqui, não fazem sentido a gente comentar como iniciais, mas não impede nenhum deles de acontecer de verdade ou algo parecido, ainda mais levando em consideração um Pokémon Touro, que seria Fogo e Lutador. É bem parecido com o Taurus que a gente comentou no vídeo lá sobre formas regionais. Sobre o peixe aqui, eu tenho que comentar uma coisa. Ele é baseado naquele peixe que pode voar, aquele peixe planador. E é por isso que ele é Water e vira Water Flying. Na Espanha tem um mar, alguns, sabe? Que são muito, muito cheios de peixes diferentes. Sobre os lendários eu não vou prolongar muito o caso deles. Ele fez uma temática de as linhas da vida. The Threads of Life. Onde esse aqui mostra o que você vai fazer depois de você falecer. Esse aqui é o que cuida da sua vida, e esse aqui é o que cuida da pré-nascença, antes de você nascer. E Psychic Flying, Bug Dark e Fire Psychic. Tem o Psíquico no pré-vida e no pós-vida, por causa da mente. O Fogo e o Voar eu não sei também. Mas o Bug Dark é legal porque é onde você faz as suas decisões, onde você vai fazer coisas boas ou ruins. Mas os lendários e os iniciais são de menos, porque esses a gente vai descobrir antes de qualquer outro. Todos os daqui pra baixo, que são a Pokédex no geral, são alguns que, todos podem acontecer. Mas esses aqui são os que principalmente podem acontecer. Ele tem um Pokémon que é um Shrew, pra quem não sabe, Shrew é um Musaraño, que é esse bichinho aqui. E ele fez com que ele virasse um Water Normal. Como ele tem fugido, como tem Musaraños vivendo nos pântanos da Espanha, que são nessa região mais embaixo, ele fez o sentido dele ser do tipo água e normal. Também tem toda uma temática que a gente vai ver daqui a pouco sobre como eles estão vivendo no esgoto da Espanha. A gente vai chegar no outro Pokémon que tem a ver com isso também, e aí eu explico melhor. Tem o Selphant, que como a gente falou, a região da Espanha como um todo é um dos lugares mais cheios de pássaro, então o pássaro de lá é um dos mais importantes, que você já começa a ver a temática aqui quando ele vira no Dark Flying, que é o Landlord, que é um urubu. Porque, que nem a gente comentou, o urubu é um dos animais mais poderosos da região da Espanha como um pássaro. E até é um dos animais que está entrando em extinção no norte da Espanha. É engraçado, melhor ainda, porque o Landlord, que é o nome dele, é uma piada com Landlord. E ele é Dark por causa disso, pela temática que ele é. É o Zeca Urubu, só que é o dono de casas e dono de imobiliárias e que você aluga a casa dele, basicamente isso. É uma piada com a quantidade de casas que tem dono, mas que não tem gente morando fixamente nela, na Espanha. Além de que também é uma das áreas que mais para baixo do centro de Madrid é onde você encontra o Planalto Mesa Central. Eu acho que no próprio mapa dá pra ver, logo embaixo de Madrid, mais ou menos por aqui, é onde tá tudo. Isso aqui, provavelmente, esse pedaço aqui deve ser uma referência a isso, ou a conexão da menor ponte do mundo que existe aqui. A gente pode fazer um vídeo só sobre a geografia da região da Espanha, mas eu não sei se valeria a pena. Vamos ao próximo. O Grasspelt é um Pokémon tipo Buggrass, porque nessa região toda é onde tem mais insetos também. Dá pra perceber uma temática aqui, porque a Espanha em si, como é o país mais ao sul, na Europa como um todo, é onde tem a maior quantidade de diferentes bichos, diferentes tudo. Tem uma grande quantidade de espécies diferentes de animais. Então dá pra ver que a Espanha como um todo é um ótimo lugar para você criar uma região Pokémon baseada. E ele termina como Hayhops, que é um grilo. Como a região é uma das regiões mais férteis,
faz sentido de ter o animal que é conhecido como uma peste, às vezes. O nome dele é Hayhops por causa de Hay, que é... Bora Minecraft, me ajuda. Feno. E Hop vem de Grasshopper, que é o animalzinho que tá aqui. O Hungrub é um Pokémon que vive da parte venenosa das plantas. É um Pokémon que só se alimenta disso, além de lixo e outros Pokémon falecidos. E por isso que ele fica cansado o tempo inteiro. Mas quando ele evolui pra Tipstep, ele até vira um Pokémon psíquico, porque agora ele consegue usar os poderes da mente melhor junto com o veneno que ele ficou sugando a vida inteira dele. E uma das coisas mais engraçadas é porque, assim como a gente aqui, ele sofre com um pequeno problema de mosquito que dá origem a isso. É legal porque ele também na Pokédex ele menciona algumas coisas como seria a habilidade do Pokémon. E basicamente o Tipstep tem uma chance de envenenar os Pokémon com qualquer golpe. Basicamente uma versão de Flame Body ofensiva tipo venenoso ou qualquer outro tipo. Na verdade ele não especifica qual Status Condition, mas ele comenta Status Condition no geral. O Wasteland é o Pokémon que eu queria falar com vocês. Ele é um Pokémon que é formado quando muito lixo se acumula. Porque, de novo, a gente tem aí uma grandiosa quantidade de cidades sendo criadas, então a região da Espanha está sofrendo com um problema de lixo. Então ele é basicamente o Muck da região, só que sem uma evolução. E ali menciona na própria Pokédex que ele é o motivo ao qual o Dushroos, que são aqueles musaranhos do começo do vídeo, estão entrando em extinção. Porque é o que acontece de verdade na Espanha. Algumas espécies estão ficando em extinção por causa da alimentação delas sendo baseada em lixo agora, cada vez mais, por causa da quantidade de lixo da região. E a temática toda da Dex é sobre a realidade de algumas pessoas na Espanha. Então é bom você se preparar para algumas coisas. O Chubait é um bait, caiu na isca, irmão. Ele é uma isca, basicamente. E quando você aumenta ele de level segurando uma King's Rock, ele evolui para o Sturine, que é basicamente a isca e o anzol. Ele é um Pokémon que não é muito comum na região, até porque essa é toda a temática do tipo dragão, são Pokémon mais seletos e mais raros do que os outros. A graça maior dessa linha evolutiva é porque aqui eles sofrem com muito problema de pesca, então esse aqui é o animal que protege os animais de serem pescados, e é como se fosse o rei entre todos eles. O Maidlamp é um Pokémon que eu achei muito legal, inclusive. É o Normal Fairy, é basicamente o Klefki daqui da região. E só uma coisa, a data de criação disso aqui é de Galar. Isso aqui foi criado na mesma época que Galar saiu, então isso aqui tem no mínimo 3 anos. Eu sei que isso aqui saiu já tem um tempinho, eu imagino que na verdade é uma região que foi criada em 2020. O último post dele no Instagram é de 2020, o último post a ver com essa região como um todo, então por aí. O próximo é o Tito, que é um que eu gostei bastante, porque ele é baseado numa estátua real, e a sua linha evolutiva, que é Rock e vira Rock Dragon, é baseada nesse aqui. E dá pra perceber claramente a inspiração. É por isso que ele vira tipo dragão. O próximo é o Weezivil, que é um que eu gostei bastante porque ele é baseado numa festa temática, que é a festa dos fogos de artifício. Porque pra você evoluir ele pra Fire Fairy, o Krakati, você tem que trocar ele segurando um fogo de artifício, trocar com ele segurando esse item. Dá pra ver a influência cultural do próprio festival que eles vivem lá num Pokémon. O rato elétrico da região, como o Pikachu, é só um ratinho muito simples, e eu imagino que ele seja baseado provavelmente uma história real, onde algum rato deve ter acabado com a luz de alguma região porque ele mastigou o fio, e nesse caso ele virou um Pokémon, pra ser um pouquinho mais feliz do que a história real. O Obful eu não sei, mas pelo nome dele deve ser uma temática a ver com um macaco albino que deve ter aparecido na Espanha ou alguma coisa do tipo, porque o nome dele vem de albino e a segunda parte full eu não tenho certeza, mas pode ser porque ele é um Pokémon que come bastante, então é full de cheio. E agora a gente começou a entrar na lista de Pokémon que eu mais gostei por causa das temáticas que eu vi enquanto estava pesquisando sobre a geografia da Espanha. O Chipipe, você vai ver a evolução dele, mas ele é parecido com o kiwi, não a fruta, o animal. Mas quando ele evolui para Cicri é onde você começa a ver uma coisa. O Cic, do nome dele, cítrico, e que provavelmente tem a ver com como é que é o nome? Uva. Ele é um Pokémon comum entre os fazendeiros dessa região de Eleres. E na sua última evolução, você vê a temática de laranja e uvas. A linha evolutiva dele inteira tem a ver com isso. Ele usa Grappa Berries, onde eles gostam de morar, e Grappa Berries são as frutas que são as uvas no mundo Pokémon. Dá pra fazer um vídeo só sobre as frutas, eu já falei isso e eu acho que algum dia eu vou fazer mesmo. Mas ele é um Pokémon que pode ter algo parecido com ele na região no final. Pra ser sincero, eu sinto que muitas das coisas aqui são Pokémon que eu imaginei enquanto eu tava pensando em que tipo de Pokémon pode ter aqui. Esse aqui, do próprio Basilisk, que é de Basilisco e Barcelona, que é onde fica
esse coisa que a gente viu originalmente é um Pokémon que provavelmente vai acontecer. Esse aqui é um que eu queria muito que acontecesse, provavelmente ele não seria desse tipo, seria normal e Fire, que nem o Litleo, que seria algo parecido com isso aqui, que tem a ver com fogo de artifício, porque é uma coisa muito importante para a cultura deles. Além de um Pokémon parecido com o Urubu que tá aqui. São alguns das minhas apostas principais. Eu quero que você no final do vídeo deixe suas apostas principais para quais desses Pokémon você realmente acha que aconteceria no jogo, porque não exatamente igual, mas algo que tem uma temática bem parecida. Porque, por exemplo, Bolomos, ele é baseado numa Mandrágora, tanto é que quando ele evolui, ele vira Mandragon, que o nome tem Dragon no nome, mas é de Mandra, e Gon é de outra coisa, de Ground. Então, é aquela coisa dos nomes dos Pokémon que às vezes a gente acaba se confundindo porque a gente pensa numa coisa, mas na verdade ele é só uma Mandrágora, que é isso aqui, nesse tipo de coisa que as pessoas viam e achavam que era realmente algum ser. Enquanto o Morphle é um que evolui para Lavope, não sei pronunciar, que parece um flamingo. Eu acho que deve ter alguma coisa cultural dizendo que, tipo, você vê um flamingo enquanto você estiver com o seu pessoa que você está no relacionamento, significa que a sua relação vai durar bastante. Porque a temática toda dele é de amor e ele tem literalmente um anel de casamento, esqueci agora qual é o nome, no meio do nariz. Eu esqueci o nome disso, anel de casamento é Aliança. E é por isso que ele é fada e flying, de poderes de fada com a natureza e tudo mais. Que lindo. O Burstard é o meu favorito de todos, porque ele me lembra muito o Galarian Zapdos na sua evolução. Ele é um Pokémon que é bem difícil de ser encontrado, além da sua evolução, que é um dos seres que é quase extinto. É engraçado, porque, como eu disse, a Espanha está vivendo um grandioso problema, que nem todo mundo, de lixo, porque por causa do capitalismo incessante, está produzindo mais lixo. E não é barato você cuidar desse lixo. E como o dinheiro é a coisa mais importante, ninguém cuida dele. E aí alguns seres estão ficando extintos. O Maravoltec é baseado, provavelmente, em um dos animais que está ficando extinto da região. Eu, quando eu estava procurando aqueles animais todos pro vídeo, não vi nenhum específico, mas deve ter algum que ele conhece ou não. Afinal, o criador dessa Pokédex, ele é espanhol. E ele vai saber muito mais do que eu sobre a Espanha. O Larbattle é baseado numa larva que está batalhando. Ela gosta de viver em áreas quentes no sul de Eleres, então deve ser provavelmente no sudeste, que é a parte perto das praias, entre as praias e os desertos / pântanos, ou então na verdade entre o deserto e o pântano, que faz mais sentido. O Stalmite, ele é literalmente baseado no cupim, por isso o nome dele é Mite, provavelmente deve ser baseado, até a formação do corpo dele parece o dos ninhos dos cupins. E por último ele vira o Grabitle, que é como é que é o nome? Besouro. E a forma de luta dele é baseada quase que um sumo diferente. E Tombane. É aqui aonde começa a política, que é muito bom. Porque é uma lápide baseada das pessoas que foram torturadas no passado, e que foram possuir a lápide de uma pessoa que teve a sua própria lápide, e que evolui para Mausoleno. Antes de eu explicar o Mausoleno, vale lembrar que a Espanha teve uma ditadura há não muito tempo atrás, e ainda até vive algumas das coisas problemáticas de acordo com o que aconteceu durante muitos anos. Então, muita gente foi enterrada sem a sua própria lápide, escondido, porque é o que ditaduras fazem. Mausoleno, ele é baseado num espírito que foi possuir o mausoléu de tiranos que faleceram no passado. Basicamente, os espíritos das pessoas foram se vingar e levaram a casa junto. Mausoléu. Eu não sei como é que é o nome disso. Mausoléu é o nome do que a gente fala em português. Ele precisa de uma Duskstone, porque ele precisa de extra poder sombrio para poder virar o conjunto e virar Ghost Rock. Ele seria o primeiro Ghost Rock. Tô vendo aqui, não tem nenhum outro. Então no final é bom vocês entenderem que entender a história é importante. Até porque o Clophant ele tem a sua própria música. O Sunflare, ele é baseado numa das danças mais populares da Espanha e é uma das dançarinas mais animadas. Só que ela evolui para uma versão tipo Fire Ghost, quando todos os Pokémon da sua party desmaiam e você aumenta um level. Provavelmente precisa aumentar o level. Ele não diz aumentar um level, mas provavelmente é isso, porque você não pode só evoluir depois de todo mundo falecer. Na verdade, até pode ser que sim, a essa altura do jogo. Mas é quando ela fica triste com o time inteiro falecendo, já que ela tá lamentando a morte dos seus parceiros, companheiros. Não é morte, é desmaio, porque é Pokémon, a não ser que esteja jogando Nuzlocke. Mas a sua última evolução, Incarsoul,
depois que ela aprende a lidar com as perdas da sua vida do passado e agora usa isso para poder ter mais força de vontade na hora de dançar a sua dança, que eu esqueci agora qual é o nome do popular da dança. Vocês sabem qual é o tipo de dança? Eu esqueci o nome, mas tá aí. O Burbeat, esse é um dos problemas maiores de eu não ter como procurar uma coisa porque eu não sei espanhol. Parece fácil, mas eu prefiro aprender francês do que espanhol. C'est la vie, je ne sais pas parler espanhol. Mais eu sei que isso aqui é temático com algum pássaro que canta junto das pessoas e que ele tem um bonezinho muito bonitinho. Podia ser um chatote, reforma regional, inclusive. É aqueles pássaros que ficam... como é que é? Baseado naqueles cuco. É cuco o nome daquilo? Aquele pássaro que fica batendo na água e volta. Bate na água e volta. De qualquer forma. Enquanto o próximo, Jasmine. E aqui entra a graça. É Jasmine o nome dele, a origem do nome dele. O Meat eu não sei, porque ele não botou a etimologia. A sua primeira evolução é o Plumatox, que ele cresceu e ficou venenoso. Dependendo da planta em si, ela acaba ficando ou venenosa ou outra coisa. Esse aqui é basicamente uma semente que, dependendo da nature, vira o Plumatox, que é venenoso, ou o Pepalki, que é tipo fogo. Vocês queriam tanto Pokémon Pimenta, que cá estamos nós, com Pokémon Pimenta. Dá pra ver toda a temática de gato, porque Catnip, que é a erva de gato. Ele até menciona que, inicialmente, os Jasmine não são nativos de Aleris, eles foram trazidos pra cá, então provavelmente isso tem alguma temática histórica com flores de jasmim, e esse Pokémon cheira bem. Esse aqui, ele pode cheirar tão bem. É quase um perfume, porque, por exemplo, eu sou alérgico a perfume, então eu não posso, é venenoso pra mim. Não todo o perfume, mas a grandiosa maioria. E o Pepalki é meu favorito, porque eu adoro pimenta. Ele também menciona que nenhuma água ou leite consegue parar a pimenteza dessa pimenta. O Stygies é legal, e eu não consegui encontrar nada sobre a temática de povos nativos, entre aspas, da Espanha. Provavelmente ele tem uma temática religiosa mais do que outra coisa, porque no final das contas a história da Espanha é muito longa, assim como qualquer outra história na realidade, só que algumas delas foram apagadas, né? A América Latina como um todo, né? Mas isso aqui pode ser temático, literalmente, do apagamento da história da América Latina como um todo pelo povo espanhol. Porque ele até comenta que as pessoas acham que eles são preguiçosos, então é literalmente aquela famosa olhar pra cultura dos outros e achar deles piores do que a sua, porque você tem ego. E ele evoluiu pra Sandster, que é um dos Pokémon que eu achei muito mais da hora. Tipo, eu achei ele muito legal. Muito maneiro mesmo. Essa é uma das coisas. Às vezes, quando eu vejo as pessoas fazendo Fakemon, eu fico triste porque eles são só Fakemon e não vão ter um jogo próprio, um fake jogo próprio, no caso. Que é uma das coisas que eu mais gostaria de ver. Ou Pikishrub. Eu esqueci agora qual é o nome dessa planta, mas eles são nativos da Caracus Island, que, se você não lembra no mapinha, tem uma ilhazinha no canto lá, que é basicamente baseada nas Ilhas Canárias. O nome do jogo aqui, entre aspas, é Caracus, mas é baseado nas Ilhas Canárias. E uma das coisas legais sobre esse mapa aqui, só antes de eu ir embora, é que lá no canto, ele aqui embaixo, ele tem a referência por onde vem a maioria dos turistas, porque aqui é a área de praias. Aqui em cima deve ser provavelmente a Liga Pokémon ou alguma coisa. Parece Liga Pokémon, né? Aqui no canto, que é onde tá saindo, tem um navio que parece afundado, é uma referência a grandes navegações, que é exatamente para o lado aonde Portugal e a Espanha iam para poder saquear o mundo inteiro. Então, voltando agora para a ilhazinha, eles são Pokémon que batem no chão para poder achar água, para poder eles crescerem, e é por isso que eles têm essa temática de ficar batendo, até de virarem um Dagans, que na temática aqui ele é um Pokémon dançarino, e muitas pessoas falam sobre uma história de um Daigensen e um Ludicolo dançando a noite inteira numa das ilhas. O que é muito maneiro, muito fofo. É o tipo de coisa que Pokémon com certeza faria. Se tiver um Pokémon dançarino, teria uma coisa assim parecida. O Oração é legal porque ele é quase um counterpart daquele Pokémon que a gente viu mais cedo, que era o Sandster. Ambos podem ver o futuro, só que esse aqui vê o futuro próximo, enquanto o outro vê o futuro como um todo. Ele pode ver. É quase uma referência ao Doctor Strange na questão de ele pode ver as timelines e tudo mais. Mencionam também sobre você precisar de uma Super Rod, basicamente, para poder conseguir encontrar ele. Tem uma temática aqui, porque provavelmente você deve encontrar ele pro lado de Portugal, da região, só. Porque ele tem várias luas, e há muitos anos atrás não existia a bússola, então as pessoas se encontravam, sabia para que lado ir, baseado na posição das estrelas, porque é a coisa mais recorrente, independente do lugar onde você tá. Então você pode usar ela para triangular o seu caminho e saber para onde você ir.
Então é meio que uma temática do ver o futuro próximo, você saber pra onde você tá indo. O Torpdot é muito legal. É o mais estranho porque ele é ground e quando ele evolui ele vira water. Isso eu achei estranho, mas ao mesmo tempo eu entendo o que ele quer dizer. Porque bebês tartaruga vivem embaixo da areia até o momento de chocar. E aí eles podem andar até a água e se sobreviverem virarem tartarugas marinhas. Tartarugas marinhas pode ser o nome científico, não aquele... O que eu tô falando é tartaruga que vive no mar. Nesse caso eu não sei se toda tartaruga que vive no mar é tartaruga marinha, mas provavelmente toda tartaruga marinha vive no mar. É tipo, um grupo pertence a outro, mas o outro nem sempre pertence a um. Às vezes é difícil. Mas de qualquer forma, ela pode evoluir para 2 tipos diferentes de Kelpelago. E isso é uma das coisas que eu achei incrível. Porque a Reef Form é que consegue sobreviver de alga, basicamente. Vive comendo planta e acaba tendo uma relação simbiótica, eu acho que é a palavra certa. Biólogos, por favor, nos salve. E que diz qual é o verdadeiro tipo de relação entre eles. Mas que ela vira tipo water e grass. E a outra forma é a forma não muito feliz, que é onde ela se mistura junto de um outro Pokémon, se ele tiver na sua equipe. O Pandafen é a mesma coisa do Remoraid do Mantine, e ele vira Water Poison porque ele está envenenado pelo animal. Esse Pokémon em si, o Pandafen, ele não evolui, ele não é nada, ele é um Pokémon que só vive soltando veneno à sua volta. Ele faz isso para poder os outros Pokémon acabarem deixando sobrar coisas para ele. Ele basicamente vive de sobra dos outros Pokémon. Ele precisa de um Pokémon maior para poder ficar cuidando dele. E por ele ser venenoso, ele causa mal ao Kelpelago, e é por isso que ele vira Water Poison. Provavelmente deve ter algo assim. Isso é uma das coisas legais, porque eu queria muito poder trazer o cara para comentar, ou então ter comentários do cara. Porque, pensa, é meio complicado. Um brasileiro que fala português, mandando mensagem em inglês para um espanhol que tá falando inglês. Então, como a gente teve que se encontrar no meio nas línguas, não fica tão fácil de ter a conversação. Eu vou aprender espanhol, confio nisso. O Honeon é uma evolução do Eevee para um tipo inseto. E é uma das coisas que, assim, se for para ter alguma evolution nessa região, eu apostaria em voador e inseto, que são as 2 coisas mais comuns na Espanha em relação a animais. E você vai ver no próximo o que eu quero dizer. Mas o Honeon é um que, isso aqui é a orelha dele, não é asa. São orelhas que parecem asas para intimidar os animais, porque ele é um Pokémon guardião, tipo um cachorro que cuida dos insetos. Sabe o pastor de vários cabras e bodes e ovelhas? Essa é a palavra certa, ovelhas. Esse aqui é a mesma coisa, só que com abelhas. E a outra evolução é o Martian. Aqui tem um motivo. Essa evolução é por causa dos prováveis rings de luta de animais. Pokémon é rinha de animal, mas só que tipo, rinha de animais na Espanha. Ele até comenta que esse Pokémon tem um passado obscuro e mesmo eles sendo usados em batalhas ilegais de Pokémon, ele é um Pokémon que existe. E aí que vem um dos melhores, porque eu quero algo parecido, não necessariamente sendo do tipo lutador, mas eu quero um Pokémon baseado no Porco Selvagem. Porque esse Ground Fighting Baru que evolui para Boarstrike e depois para Eldebash é uma temática de criança, adulto, quer dizer, adolescente e adulto e depois vovô, mas que a temática inteira é de como ele é um javali selvagem, ele é focado no combate e na luta. É um dos animais que vive normalmente na Espanha. E, quanto isso, nós temos o Pokémon que com certeza vai ter algo parecido. Masuda e Omori já falaram que eles queriam ter um Pokémon baseado no Galo de Barcelos. E o Yokuk, difícil, são Pokémon comum da região oeste da região, que é onde se baseia Portugal. E é por isso que a sua evolução é Fire Normal. Eu adorei ele. Eu simplesmente adorei. Eu quero. No final disso aqui, deixa nos comentários também qual deles você mais quer. Tipo, você mais quer mesmo. Tipo, como eu fico só pegue, copie e cole. Ou pelo menos muito parecido. Ou então melhore. O que é bem possível também. Mas esse Pokémon é um Pokémon, uma linha evolutiva usada em restaurantes. Eles são Pokémon que ajudam as pessoas a cozinhar, porque a culinária de lá é uma das coisas muito boas. A culinária do mundo inteiro é muito bom. E vamos para mais politização, porque é uma coisa muito boa. O Dudgeon e o Decretion, não sei se vocês perceberam a temática de vassoura e a temática de nariz grande. É uma generalização das bruxas, e por isso que é a última evolução Longoction. É uma mistura de long, no passado provavelmente, e concoction. São bruxas
que é como você chama as pessoas que são de uma cultura diferente e são médicas. Mas basicamente é sobre todas as bruxas que viveram nos tempos medievais. Basicamente são Pokémon que vivem em cavernas e segregados dos outros Pokémon como um todo, porque elas fugiram. Elas são tipo Venenoso e Fada, pra você ver que elas não são tipo Dark, porque elas não são sombrias, elas são fadas, porque elas são uma com a natureza, porque a maioria das vezes que as pessoas chamavam alguma coisa de bruxa é porque elas sabiam curar algumas coisas porque elas são inteligentes e sabem usar as plantas à volta de onde ela mora. O Poison é porque também ela pode usar isso pra mal. E usou muito pouco pra mal, na verdade. E uma das coisas que eu achei legal sobre ela é que ela tem também o poder de replicar Super e Hyper Potions. É como se fosse uma passiva que o Pokémon tem pra poder dobrar a quantidade que você crafta, o que eu acho meio improvável, porque isso aqui foi feito antes de 2020, a gente não sabia do Legends Arceus. Então o meu chute é que ela pode usar a Super Potion ou a Hyper Potion como hold item, tipo uma Berry, uma Auron Berry, uma Citrus Berry que recupera HP no meio da batalha, o que seria muito maneiro, e não gastar o item, o que seria mais legal ainda, como fossem leftovers. Lembrando que Super Potions e Hyper Potions vai pra 60 de HP ou 120, o que é muita coisa, mas ao mesmo tempo, no final do jogo, o seu HP já tá bem mais alto do que isso. Se tiver uma limitação, é de boa. Temos o Wolf's Fit, que é Wolf e Misfit. Misfit é aquele que não se encaixa. É basicamente um lobo vira-lata. Ele consegue imitar o som de Lillipups e Herdiers para poder fazer as pessoas gostarem dele pelo barulho. Ele imita o cry deles, basicamente. O latido, na verdade, é a palavra certa. Mas quando você tem um mínimo de amizade com ele, ele evolui para Findle. E aqui fica a minha dúvida, porque isso me parece demais com alguma coisa mitológica, cultural. Porque o nome dele me lembra alguma coisa, mas que eu não consigo lembrar exatamente o que é. O tipo é Dark Poison, porque ele era Dark antes e agora ele faz mal também, porque ele pode causar mal a todos aqueles que vivem numa região que sempre maltrataram ele quando ele era um Wolf's Fit. Mas aí nós temos Tivalzir, que é o Don Quixote. Deixa eu falar Don Quixote. Vamos chamar ele de Don Quixote. E eu quero um Pokémon assim. Eu quero, mas não quero, porque ficaria muito na cara. Mas ao mesmo tempo, eu quero... Sabe o que pode ter? Isso eu acabei de pensar. Uma forma regional da linha... Do quarteto da esgrima lá, que eu esqueci o nome dele. Um Iberian Keldeo seria legal. Seria muito maneiro, que na verdade no caso ele é uma referência a Don Quixote. Ou então o Calyrex. O Calyrex pode ser o Calyrex do passado, que é mencionado na Crown Tundra. Ele pode ser daqui. E ele no passado ele tinha uma lança. Que legal. E aqui ele menciona algumas coisas sobre como muitas pessoas contam as histórias sobre ele. Alguns acreditam que era mentira, alguns acham que é verdade. E só porque é o Don Quixote. O Dueling é o Pokémon fóssil da região. Ele é baseado nas armas que foram perdidas ao longo do tempo. Tanto é que essa evolução Shellbird, o nome vem de Halberd, que eu não sei qual é a tradução. É a labarda, acabei de olhar aqui. Que, bom, se você, assim, um pouquinho de história... Romanos, eles viviam na Espanha, na Península Ibérica como um todo, então pode ser baseado nisso, já que a maioria dos fósseis não são de, tipo, muito tempo atrás, mas são de bastante tempo atrás. O Iciclaw, eu não faço a menor ideia do que o Hohlorime é baseado. Eu não sou um dinossaurista. Alô, Pirula, por favor, ajuda a gente. E aqui vem a parte legal, porque todos os fósseis de Galar estão completos aqui nessa região. E o Arctapras é o mais legal, porque... dá pra ver que ele tá fazendo um Pokémon que é basicamente o antepassado do Lapras. O Marmoset, vamos lá. Na costa oeste da Península Ibérica como um todo, é por onde passam muitas baleias e golfinhos. Então o Marmoset é baseado no golfinho. E o Colossian, que é a evolução dele, é baseado em alguém que alguns de vocês devem conhecer. Pelo menos eu espero. E é legal, a parte mais interessante, que a gente comentou num vídeo sobre rivalidades Pokémon, entre que Pokémon poderiam ter rivalidade baseado em animais que têm rivalidade no mundo real, como por exemplo hienas e leões. Também comentamos sobre baleias e, eu esqueci qual é o nome desse animal em português, lulas. Basicamente, o nome dele vem de Abyss, o abismo, porque aquilo ali é um lugar profundo, e é aquela temática de lulas versus baleias, que são animais que brigam entre si para ver quem vai ser basicamente o dono do oceano,
que não é bem assim que funciona na vida real, mas ao mesmo tempo as pessoas gostam de transformar as coisas em matemática de luta como se fosse alguma coisa muito importante, uma rinha de bicho, mas quando na verdade é apenas cada um tentando sobreviver. Por que eu falei disso? Ele é do tipo elétrico e sombrio, ele é malvado e solta raio. Gostei. E eu acho que um dos últimos do tipo água é o Chompronya, piranhas que vivem na profundeza do oceano, se alimentando do resto dos animais que morreram, porque quando animais aquáticos eles estão morrendo, eles só vão afundando lentamente e tudo mais. Ele é Water Ghost porque vive no fundo dos oceanos e vive de animais mortos, então ele acaba absorvendo a energia do mal, a energia dos mortos, e além disso, ele também vive naquele lugar que a gente viu na costa de Portugal, dessa região, que é onde tinha barcos e tudo mais. Medonho, amedrontador. Mas são os animais que limpam o oceano. Nesse caso, piranhas, no caso, eles são de lagos, rios. Acho que não tem piranhas comumente encontradas no mar. A gente só tá fazendo aqui uma versão teórica, tá, gente? Não confunda o que eu tô falando com a vida real. Até porque não existem fantasmas. Sou Danny Phantom. O Taburglar é um Pokémon que foi trago pra cá por máfias externas. Basicamente a equipe vilã dessa região trouxe eles para poder roubar coisas, e quando ele tá segurando uma gema preciosa, ele evolui pra Bandiver, que é de bandido, e eu não sei o que é o Weaver. Mas são Pokémon que foram criados para poder roubar as coisas. Ele parece até aquele animal que eu falei que poderia ser a inspiração para uma forma regional do Furret no outro vídeo. Então, o Agadeth, eu não sei por que ele resolveu fazer isso. Assim, matematicamente, como a região da Espanha tem muito Pokémon voador, porque tem muito animal voador, pássaro, a quantidade de ovos de pássaros que nunca chocam, provavelmente, matematicamente, é maior, tem mais chance, tem mais estatísticos agora querendo a minha cabeça ao vivo. Então, é o primeiro Pokémon ovo, que no final das contas ele vira o Wisplet, que é Wisp, de fantasminha. Ele é basicamente a alma de um pássaro que nunca foi. O Runtide é legal demais, porque ele é um Pokémon baseado na quantidade de vulcões adormecidos que tem na região da Espanha. A Espanha é o segundo lugar mais montanhoso da Europa como um todo, e também é um dos lugares, e aí, comparativamente eu não sei, mas é um lugar que tem muito vulcão até, porque as ilhas em si, elas são parte do território espanhol. Tem até algumas partes do território espanhol que ficam na África, na costa de Marrocos, mas principalmente a maioria dos vulcões são aqueles vulcões nas ilhas. Tem também vulcão no próprio continente, eu acho, mas eles são todos inativos. A maioria deles está aqui, mas tem alguns deles ainda no meio do continente. De qualquer forma, ele é pedra e fogo, ele evolui para uma versão um pouco maior, mas que quando você entrega ele uma Firestone, ele vira esse brabo boladão aqui que aumentou a quantidade de fogo dele por causa da Firestone, e agora ele é esse Pokémon muito da hora. O Troutival, aqui é onde eu fico mais triste, porque eu não entendo, como eu não tenho muito conhecimento sobre toda a lore da Espanha, eu meio que perco uma coisa. O Troutival, de trotar e evil de mal, tem uma lore. O Sacradin vivia numa montanha em paz com a sua vida. O Troutival viu a felicidade do Pokémon, ficou com inveja, e então ele perguntou: por que você é tão feliz? Quando o Sacradin respondeu que eu vivi debaixo da terra por muitos anos, então agora eu posso aproveitar e ser feliz aqui em cima. Você nunca entenderia. Troutival então ficou boladão e foi tentar se esconder nas cavernas do Monte Dandelion, para poder dizer que ele também pode ser feliz. Ele provavelmente deve ser um Pokémon único, como se fosse um Rotom da vida, sabe? E pra quem não sabe, o Sacradin, que é o Pokémon que ele tá conversando, é a evolução do falecido Dunsparce, que viveu tanto debaixo da terra, que agora ele é normal Ghost. Vocês entenderam. O Charmander é uma forma evolutiva da Jynx. É basicamente a rainha de gelo psíquico, ou Motsuki, que evolui pra Luzioru, baseado na grande amizade que eles têm. Eles são Pokémon que podem se transformar em humanos, então é parecido um pouco com Kitsune. E esse aqui é o Pokémon que foi conhecido como... Tem poucos dados sobre ele na realidade. Ninguém sabe se ele era um herói ou um vilão da história da humanidade. O Surfenel é muito legal, porque eu acho que ele é baseado na Colebre. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do ser. Que é uma cobra dragão que... Coleblaze, pelo nome Colebre, vem daí. Que evolui
Só vamos apreciar um pouquinho o Banguela aqui, isso aqui com dente. Muito da hora. Que evolui pra Herenagon, que é esse dragão fogo aqui. Que foi o último dragão a existir. E esse aqui parece ser o pseudo lendário da região. É porque é um dragão, não tem como não ser. Porque a gente tem aqui o Captain, que é muito da hora, né? É o David Jones. E faz sentido ainda mais porque quando você para pensar, quem foi a região que trouxe mais destruição pra todo mundo, se não os 2 países da Península Ibérica, pelo menos pra nossa história, né? Porque quando a gente lembra, a gente estuda, onde é que tem o Reino Unido também fez muita besteira, destruiu muito lugar. Vamos uma competição de quem faz mais bosta. Enquanto o Whistling é um Pokémon que é um fóssil, mas que ao mesmo tempo não é fóssil, porque você provavelmente ganha ele no teórico jogo desse cara. Ele é dito como o link perdido entre Pokémon e humanos, que é assustador. E o último Pokémon que eu acho que é um daqueles pseudo-míticos, ou pode ser simplesmente um mítico mesmo, é a Wildama, que é um pássaro, fada, planta, que cuida da terra de Eleris. E esse é o último Pokémon. A gente ainda tem formas regionais aqui, que eu fico muito feliz de ter acertado, porque de acertar opções que podem ser, porque um Spoink e um Grumpig são uma ótima, um ótimo chute para o Pokémon baseado no Porco Selvagem. Só que aqui tem uma outra evolução que é o Rogourmet, que é toda uma temática deles trabalharem junto de cozinheiros usando nozes, que é esse troço que ele tem ali no meio, para cozinhar. O Mankey, porque a região tem muito macaco, lá onde tem macacos selvagens, e eu vi muita gente comentando sobre isso, que eu não comentei nenhum Pokémon macaco na opções de Pokémon que pode ter formas regionais, mas é porque também são só macacos. Eu gostei desse elétrico e lutador, porque aqui basicamente eles são muito mais rápidos. Lembra um pouquinho da temática do Urshifu, de golpes rápidos e de golpes fortes. Tem o Corphish, por que não? Já que tem muito animal aquático e não teria nenhum caranguejo ou crustáceo novo, nada demais. O que eu gostei mais é de estar certo com uma forma alternativa ou evolução do Wingull, porque aqui o Wingull pirata vira o Crocatros, que é uma mistura de Crook, de malvado, Atroz, albatroz. Aqui ele virou um albatroz do mal, ao invés de virar o que a gente já tá acostumado. Que eu achei muito da hora. Eu quero uma última evolução do Pelipper que seja uma forma alternativa, que seja um pirata. Eu quero muito. O Meowth, a gente sabe que não vai ter forma alternativa, porque a gente viu no trailer o Meowth normal, mas como ele tava numa cutscene, pode ser que aquele Meowth, na verdade, seja de algum treinador, e existe um Meowth regional lá, então vamos torcer. Isso aqui é um Meowth baseado na bruxa. A Dex Entry aqui diz até que ele, junto de outros Pokémon, tipo aqueles Pokémon que a gente falou das bruxas, eles fazem várias coisas. E ambos são fadas. Lembrar a gente de que eles são um só com a natureza. Quem não entendeu essa parte da fada ser um só com a natureza, tem um vídeo explicando, tipo, fadas e dragões aqui em cima. E, por último, o Rimarow. Quem sabe que não vai acontecer, quer dizer, é provável que não, porque ele evolui para um Stantler de uma forma regional. E ganha uma forma evoluída nova, que é o Tintybuck, que é baseado nesse animal que eu esqueci agora qual é o nome, que não é um animal de verdade, mas é um animal mítico, que, será que ele foi inspirado na Espanha? Inspirado não, criado da mitologia dele na Espanha? Bom, eu não sei, mas tá aí. E essa foi a Dex da região de Eleris. Para ser bem sincero, o que aconteceu foi, eu achei isso e eu falei, cara, isso é muito bom, porque ver uma região nova, baseada na Espanha, pelos olhos de uma pessoa espanhola, ia ser muito da hora. Então é algo que eu não podia não mostrar pra vocês. Para quem quiser saber mais sobre a pessoa em si, o site, poder ver a região por si só, ao invés de estar vendo só esse vídeo, tá aqui o site, elerisregion.wixsite.com. Tá aqui o Ignacio Urgoit, é a pessoa que tá por trás dessa criação como um todo. Se você quiser ir ver o Instagram dele, é esse aqui, Eleris and More, pelo menos por enquanto, então tá aí, mas dá pra ver que ele posta bastante desenho, então vai lá dar um follow nele, porque ele faz um desenho muito da hora. E uma coisa também, dá pra ver a temática que a gente viu no próprio trailer, que o centro da cidade, na Espanha em si, é uma parte muito importante, que é o centro de tudo, de ter um castelão enorme ali no meio. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais.